Sabe o que aconteceu, Gorete? Faz mais ou menos uma semana, antes da gente se apresentar, eu queria dar só esse testemunho breve. Faz uma semana que eu falei no nosso culto doméstico, na nossa casa. Aí Deus ministrou o seguinte: disse, Alessandro, do jeito que você se preparar para o culto doméstico, se prepare para pregar na igreja Diamantina no domingo. Eu digo, eita Senhor, está certo. A mesma qualidade, a mesma vontade, o mesmo ânimo, o mesmo desejo de falar das minhas palavras no seu culto doméstico com a sua família, tem esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de falar para a família na igreja Diamantina Central à noite. Aí o que aconteceu? Menos de uma semana, o nosso amigo liga para pregar onde? Demetrios liga para pregar aqui. Eu digo, Senhor, eu pensava que é na Diamantina, mas na igreja central. Eu digo, muito obrigado, Senhor. Quem é? Quem somos nós? Nós não somos nada, somos um vaso de barro, que ao longo desses 20 anos, colocou o coração para trabalhar com famílias. Eu queria me apresentar, meu nome é Alessandro. Sim, aí. Meu nome é Mônica. Temos 3 filhos, Alexander, Micaela e Maria, que nós adotamos. Maria, nossa filha menor, e é um amor de pessoa. Não está conosco porque foi para outra igreja. Irmãos, e como é bom ter uma família abençoada. Como é bom estar na presença do Senhor. E temos também 2 pets, Lula e Lana. Dá um trabalho muito grande. E eu queria, nesse momento, já que a gente conhece tantos casais aqui, Jânio, Giza, não vai dar para falar o nome de todos, mas se sintam todos abraçados. Até porque o tema, o segredo do casamento duradouro, a gente vai trabalhar aqui com vocês nesta noite, amém? E eu queria que nesse momento, esse final de semana foi muito puxado para a gente, porque a gente ontem esteve na igreja Brasil para Cristo do Alto Branco, pregando para famílias. Hoje de manhã fomos para Lagoa de Jucá, eu e minha esposa, uma aventura muito legal. Pega uma estrada de terra, pensa numa coisa boa, e lá pregamos para alguns casais, voltamos, chegamos aqui 3 horas, e aqui estamos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Só que ontem, irmãos, nós fomos impactados por uma irmã da nossa igreja que faleceu, muito nova, né? E a família dela faz parte da nossa igreja e parte do ministério também. E eu vi uma cena ontem que me chamou a atenção. Essa cena foi, eu fui no velório, e quando eu cheguei lá, no velório estava o pai, o marido, o caixão estava lá, e o marido alisando a cabeça da sua esposa. Eu queria que nesse momento, antes de a gente iniciar, você que está perto da sua esposa, pegasse na mão dela, o casal pegasse na mão da sua esposa. Eu queria que também você fechasse seus olhos. Eu vou soltar uma melodia que sentimos a presença de Deus no início, agora, mas necessitamos sim que Ele continue conosco, amém? Pastor André, eu queria que você fechasse seus olhos e apertasse bem forte na mão da sua esposa. E se pudesse, fizesse até uma carícia na mão dela e ela também fizesse na sua, amém? Os namorados que tiver aqui, fica à vontade, tá bom? Até porque nós temos jovens aqui, mas para os casais, faça isso. Pode soltar a melodia, por favor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Você veio ouvir a voz do Senhor nesta noite, por isso que é bem-vindo no nosso meio. Sua esposa está ao seu lado, seus filhos, alguns estão aqui na casa do Senhor. Valorize, esse é um momento único na sua vida. Essa casa é sua casa, nós deixamos
Obrigado aí ao pessoal da mídia que tem colaborado conosco. Desde já também deixamos a nossa gratidão ao Ministério de Famílias pelo convite. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Não podia deixar também de apresentar, né? Eu queria que ficasse de pé o casal Crisdane e Plama e sua filha Laila, que está nos acompanhando, amém? Faz parte também do Ministério Casados no Senhor. Muito obrigado por ter vindo. Deus abençoe vocês. Gênesis, capítulo 24, Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25, amém? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Ora, um ao outro, o homem e a sua mulher estavam nus, e não se envergonharam. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos pelo primeiro casal, graças te damos por esta igreja, graças te damos, Senhor, pela tua presença no nosso meio, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Graças te damos, Senhor, pelas famílias aqui. E graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E em ti, Senhor, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, nos abençoa. Somos vasos de barro, necessitamos de ti. E que a tua igreja receba, Senhor, do Senhor, aquilo que pode, Senhor, que faz a diferença no meio da família, no meio da igreja. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Como é que vai ser a nossa dinâmica? Já que tem pessoas também, né, nos acompanhando aí pelo YouTube, eu vou falar uma introdução e Mônica também vai se aprofundar em algumas partes aqui da nossa fala. Tá bom assim? Para vocês entenderem melhor. Eu queria, desde já, dizer aos amados irmãos que nós vamos fazer uma analogia do casamento. A gente vai fazer uma analogia dizendo que o casamento é uma escola e que o casamento é uma sociedade. Você pode repetir, o casamento é uma escola e uma... E aí a gente vai pensar sobre essas duas analogias. E eu queria dizer também que só os humildes estão com os corações abertos para ouvir. Vou repetir. Só os humildes estão com os corações abertos para ouvir. Provérbios 22:4 diz o seguinte, igreja: o galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. Amém? Eu vou repetir, Provérbios 22:24. O galardão da humildade e o temor do Senhor, diga, são riquezas, e honra e vida. Amém? No casamento, poderemos listar muitas outras definições, mas como já falei, nós vamos falar de duas analogias. Casamento, uma escola, e casamento, uma sociedade, já que nós estamos falando aqui para a família toda. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui no auditório casou aqui nesta igreja? Amém, irmãos. Casaram aqui na igreja? Vocês, cadê o ministério daqui? Os irmãos que são do núcleo de famílias, levanta a mão. Vocês vão mandar uma carta para esses casais, parabenizando eles, porque eles casaram aqui, amém? Eles vão receber uma carta em casa, eu vou dar a dica a eles como é que eles vão fazer, e vocês vão receber uma carta, porque vocês casaram aqui. Em que ano? Você lembra? 2008, a irmã casou. Ela casou aqui na igreja, irmãos, e está aqui na igreja para a glória de Deus. Amém? Que coisa linda você estar aqui. É muito importante a gente entender que quando você casa, você entra numa escola. Eu e Mônica entramos nessa escola no ano de 1992. A irmã entrou no ano de 2001. Ela entrou no ano de 2008. Ao mesmo tempo que ela entrou na escola do casamento, ela também fez uma sociedade em 2008. E eu e Mônica fizemos essa sociedade em 1992, para a glória do Senhor. E eu tenho certeza que aqui também muitos casais já fizeram, e se eu fosse levantar aqui quantos casais casaram aqui, como eu já vi, e quantos casais casaram mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos,
estão aqui, na escola do casamento e também na sociedade. Amém? Augusto Cury disse uma coisa muito interessante. Nessa escola da vida, o melhor aluno não é aquele que tem consciência do quanto sabe, mas o quanto não sabe. Não aquele que proclama o seu grau de perfeição, mas o que reconhece suas limitações. Não é aquele que proclama a sua força, mas o que educa a sua sensibilidade. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda é você poder participar dessa escola, que chama-se casamento, e que você foi matriculada no ano de eu fui matriculado no ano de 1992, você foi no ano de 2008, e de lá para cá, até o dia que o Senhor nos chamar para a glória do Senhor. E do mesmo jeito, a sociedade. E na sociedade, só para me dar um tópico e passar para a Mônica, a gente vê que a sociedade, quando você faz com a pessoa, você faz porque você confia na pessoa. Não é verdade? Se eu chamo André para botar um negócio, eu confio em André. Em algum momento nessa sociedade, se André for desleal comigo, o que é que vai acontecer? No casamento, irmãos, necessita de 3 coisas que eu vou dizer aqui a vocês, tá bom? Mas tudo que é de Mônica é meu. E tudo que é meu é de Mônica. Em 1992, quando nós casamos, nós entramos numa escola e fizemos uma sociedade. Em 1 Coríntios 7,4 diz o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aí eu pergunto a você, casal que está aqui, falando sobre a sociedade que Mônica vai entrar mais. O seu casamento está dando lucro ou prejuízo? De 1992, Mônica, o nosso casamento está dando lucro ou prejuízo? Lucro. Você está vendo como a Mônica está mais bonita, irmãos? Eu estou investindo, né? Está dando lucro. Será que, irmã, que ao longo dos anos, você está dando lucro ou prejuízo? Sua mulher está mais jovem, sua mulher está mais dinâmica, sua mulher está mais, né, lhe ajudando? Eu acho que eu estou dando lucro também, né? Eu acho que eu estou dando lucro para a glória do Senhor. E na sociedade, nós precisamos ter lealdade, trabalho e transparência. Diga, lealdade, trabalho e transparência. Amém? E para passar a palavra para a Mônica, eu queria dar uma dica só, porque eram muitas dicas, mas o nosso tempo aqui, segundo o nosso, é bem curto, e é bom quando a gente vem dia de sábado, viu? Porque dia de sábado a gente passa aqui 1 hora com vocês, 1h15, e tem muito assunto mesmo. Por quê? Porque no ano 2000, minha filha tem 21 anos. Nós só trabalhamos com famílias. Aí você pergunta, Alessandro, por que você está com essa camisa? Porque nós fazemos parte da Igreja Congregacional Diamantina, no Bairro das Nações, e desde o ano 2000, o Ministério Casados do Senhor tem na nossa cidade. Tem tanta gente que veste camisa de time e fica, né? Irmão, quando você tem um coração por família, você veste a camisa. Você veste a camisa. Você que faz parte do ministério aqui de família, vista a camisa. Se você ainda não vestiu, chegue perto desses irmãos e diga, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. A igreja, irmãos, está cheia de demanda para a família, os pastores, os oficiais não dão conta. Por isso que o Ministério Casado do Senhor, preocupado com isso, se estruturou para ajudar crianças. Aí o irmão Alessandro Chay passou para o departamento infantil, passou para o departamento de jovens e adolescentes, foi trabalhar na recepção, foi trabalhar em outros e se identificou com o Ministério de Casais, de família. E a demanda é muito grande. Você não tem noção, irmãos, como tem demanda. Eu e Mônica, a gente tem um sonho que no final possa ser que a gente compartilhe com vocês. Mas esse sonho é tão real, porque do jeito que existe casa de recuperação de drogados, de tudo, o sonho da gente, vou logo dizer agora, é ter uma casa de recuperação para casais. É um sonho que Deus nos deu e a gente vem ao longo de 20 anos, minha filha está com 20 anos, ter essa casa aqui em Nordeste e aqui em Campina Grande, para que um casal que tenha problema com seu filho possa chegar lá e pedir uma ajuda em alguma área, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área de saúde, tem uma orientação, tem uma base. Você não tem noção, irmãos, como é importante, André,
um ministério de famílias forte numa igreja. É uma ferramenta poderosa, que vai ajudar a todos aqueles que têm uma demanda com filho, nem que seja pequenininho. Mesmo a mulher grávida, já tem curso para a mulher grávida. Para você ter uma ideia, irmãos, como a demanda é grande. Por isso que o casamento duradouro tem que ser uma escola, tem que ser uma sociedade. Você tem que ser chamado para servir. Eu não vim com essa camisa aqui porque eu acho ela bonita. Não, eu poderia ter vindo de paletó, que a maioria dos pregadores de domingo pega de pregador. Eu botei esta camisa e minha esposa botou porque nós amamos família. Nós vestimos a camisa de família. Eu me preocupo com o seu casamento. Nós nos preocupamos com seus filhos. Nós nos preocupamos com essa geração, com a próxima geração e com a terceira geração. O que você tem feito pela sua família? O que você tem feito pelos seus vizinhos? Pense nisso. Casamento é uma escola. E seus filhos estão vendo. Mateus está vendo. E eu vou dar uma tarefa aos filhos. Quem é filhos aí, levanta a mão. Você vai levar uma tarefa para casa hoje. Eu não sei se de domingo aqui passa tarefa, mas eu vou passar. Pode passar, André? Vou passar uma tarefa. Essa tarefa eu vou passar para vocês porque eu passei para meu filho. Numa viagem para João Pessoa. Meu filho dentro do carro. Meu filho dentro do carro. Eu tive a coragem de perguntar. Alexander, com 27 anos. Alexander, qual é a nota de 1 a 0 que você dá ao casamento do seu pai e da sua mãe? De 1 a 10. De 1 a 10. Eu disse de quanto? De 1 a 0. De 1 a 0. De 1 a 10. De 1 a 10. De 1 a 10. Não bota aí no YouTube, não. De 1 a 10, já foi. Aqui na mídia tudo é rápido, para você ficar atenado. Irmãos, cadê os jovens? Qual é a pergunta que você vai fazer para seu pai? Pai, eu estive olhando seu casamento. Desde o dia que o senhor casou e desde o dia que o senhor fez a sociedade com minha mãe. E eu vou dar uma nota ao seu casamento. Meu filho deu. E eu fiquei tremendo nas bases, Gorete. Jane e Giza. Eu digo, agora vem. Eu digo, mas manda, papai. Porque se a nota for baixa, eu tenho tempo para aprender, resolver e buscar ajuda e melhorar como pai, melhorar como homem, melhorar como servo. Na minha casa primeiro, na minha casa. Sabe o que foi que meu filho disse, André? Sabe o que meu filho disse, Giza? E olha que meu filho não estava muito firme nos caminhos do Senhor. Meu filho disse, pai e mãe, a nota que eu dou ao casamento de vocês é 10. Pai e mãe, a nota que eu dou ao casamento de vocês é 10. Eu não sei qual é a nota que os filhos de vocês vai dar. Mas se ele dizer 1, se ele dizer 2, 3, dê glória a Deus, que você tem chance de mudar isso. E se ele der 10, você é aí que tem que vestir a camisa mesmo. Se ele der 7, você vai correr. Dilma, Alberto, me ajuda aqui. Quando é que tem programação para casais? Eu quero vestir a camisa. Porque lá na minha casa, a nota do meu casamento foi 5. E meus filhos estão... Meu filho deu 10. Aí que eu visto essa camisa, irmãos. Eu poderia ter vindo de paletó, não vim. Sabe por quê? Uma camisa de Messi hoje no Paris Saint-Germain. Vai perguntar quanto é? A camisa do meu time campinense aqui, vai perguntar quanto é? Ninguém ria, não fala isso, né? Ninguém fala isso. E como eu falo muito, por isso que eu estou dizendo. E o tempo eu vou passar para a Mônica, amém? Mônica vai dar continuidade dentro dessa temática aqui, e que vocês estejam atentos à voz do Senhor. Amém? Tem tanta coisa para falar, mas vai, Mônica. Quer continuar, filho? Não, senão a gente... Amém, irmãos? Ele aprendeu 2 coisas nesse longo tempo que estamos juntos. 29 anos de casado, 5 anos de namoro. Ele aprendeu 2 coisas importantíssimas para mim, a chorar e a falar. Ele não sabia fazer isso, mas com o continuar dos anos, ele aprendeu. Irmãos, estamos muito felizes. Irmão, quando ele está nervoso, a gente não toma água com força. Nesta noite. E quando eu pisei aqui em cima, eu me lembrei que há um tempo atrás, com 15 anos, eu estava entrando aqui, meu coração transbordando de alegria para ser batizada nesta igreja. Eu fui batizada aqui nesta igreja, sou fruto daqui. Né? A Diamantina era apenas uma congregação. Né? E quando eu vi ali o irmão tocando escondidinho, ó, fez parte da minha adolescência também. E a gente vê tanta gente querida aqui e realmente a gente se sente em casa, como o amado casal Chay e Vanderleia nos falaram. E para nós é uma honra, irmãos, falar daquilo que era verdadeiro há 30 anos atrás e que hoje ainda continua sendo verdade. E que daqui a alguns anos
vai continuar sendo a verdade, que é a palavra de Deus. Porque pode passar o céu, pode passar a terra, pode vir geração, passar geração, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. É verdade que na sociedade que a gente vive, existe várias formas de, hoje, falar sobre família e rotular uma família. Mas nós continuamos com aquilo que a palavra de Deus ensina acerca de família. Amém, irmãos? Porque entre ficar com algo que muda todo dia, né? Porque há 25 anos, 29 anos, quando nós casamos, né? A cultura, a moda, a forma de pensar das pessoas era totalmente diferente da de hoje, não é não, irmão Tchaikovsky? Nem mídia social, internet, WhatsApp, Facebook, nem isso existia. Né? E hoje nós temos todas essas ferramentas, mas naquela época não tinha. Né? E os jovens aqui hoje sabem muito bem disso. Eu acho que não acontece só na nossa casa. Nós compramos um aparelho celular, damos de presente aos nossos filhos, né, com muito esforço, com muito trabalho, e aquela festa naquele dia que recebe o primeiro aparelho celular. Aí, para nossa tristeza, constrangimento, daqui a um ano, o que acontece? Eles já querem trocar aquele aparelho porque já tem um mais moderno, já tem um que faz mais coisas. Não é assim? Muda muito rápido, a sociedade muda, as pessoas mudam, a tecnologia muda. Mas porque eu amo Jesus desde os meus 14 anos, porque eu amo falar de Jesus, porque Ele não muda. Ele é o mesmo daquele dia que eu me entreguei ao Senhor até hoje, não é, Ademir? Ele é o mesmo. Então é muito bom você saber que pode confiar em alguém, que a palavra dele é sempre a mesma, ele nunca muda. E tudo que ele fala se cumpre. E tudo que ele manda a gente fazer, e a gente faz, a gente se dar bem. Você nunca vai se dar mal na sua vida, na vida da sua família, quando você observa e cumpre os princípios da palavra do Senhor. Então, nós estamos hoje aqui, nos sentimos muito honrados. Muito obrigada, irmão Demétrio, sua linda esposa, pelo convite. Obrigada por estarmos aqui, falando de algo que nós amamos, que nós acreditamos e que nós queremos passar o resto dos nossos dias falando, que é acerca de família. Eu me lembro que eu fui criada em um lar bem desestruturado, mas eu tinha um sonho, e o meu sonho, como adolescente de 16, 17 anos, era casar, era constituir a minha família. Não é mesmo em um lar tão turbulento, com tantas dificuldades, mas eu sonhava em ter uma família. E eu disse, Senhor, me dá uma família, porque eu vou fazer a minha família ser diferente, porque eu já tinha a paz de Cristo em meu coração, eu já conhecia um pouquinho da palavra. De casamento eu não sabia quase nada, de família muito menos, nem eu e nem meu esposo. E o Senhor nos deu a oportunidade de termos uma família. Então, o tema dessas palestras que foi dada aqui esses dias, e eu estava até assistindo no YouTube ontem, o bate-papo, né, o segredo de um casamento duradouro. Se tinha segredo, agora já não é mais segredo. Amém, irmãos? Segredo é aquilo que a gente não sabe. Mas hoje já não vai ser mais segredo. Então, o que é que a gente pode fazer para ter um casamento duradouro? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender o que é casamento. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças estão muito cheias de informações. Mas essas coisas muito básicas, muito simples e objetivas, muitas vezes não sabem. Talvez se você pegar um celular e dar numa mão de uma criança, né? Eu tenho um sobrinho com 3 anos de idade, você dá o celular na mão dele, ele já vai lá, abre no YouTube e já clica lá nos desenhos que ele quer, 3 anos de idade. Mas eu tenho certeza que se a gente perguntar a essa criança o que é casamento, vocês acham que ele vai saber responder? Não. Não vai saber responder. E, segundo o nosso irmão Hernandes Dias Lopes, mais da metade das pessoas que se casam aqui na nossa nação se divorciam. Isso é muito triste. Né? E, para constrangimento nosso, muitos desses divórcios acontecem dentro das igrejas. Graças a Deus que o lugar que menos acontece é na igreja. Porque um dia eu ouvi uma pessoa dizendo, eu não vou para a igreja porque eu vi fulano de tal fazendo isso ou fazendo aquilo de errado. Eu vi um casal na igreja se divorciando, eu também já vi. Mas eu perguntei àquela pessoa, qual é o lugar que mais tem pessoas se divorciando? Na igreja
ou nos bares da vida, ou no mundo lá fora. Quantos casais têm se divorciando lá fora? Eu fui de um lar que viveu muitas turbulências, e meu marido também. Né? A gente chega numa escola, irmãos, né? Jacob sabe, professor, numa faculdade, a metade daqueles alunos, ou mais da metade, são filhos de pais divorciados. Aí as pessoas pegam a igreja e falam da igreja. Eu quero lhe dizer que a igreja pode ter um ou dois que aconteceu, mas aqui é lugar de cura, aqui é lugar de aprendizado, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de libertação. Pecadores que entram por aquela porta se arrependem do seu pecado e desejam ter uma vida nova em Cristo. Então nós precisamos saber, irmãos, que para ter um casamento duradouro, nós precisamos saber o que é casamento. Glória a Deus pela iniciativa, que estou vendo que tem muitos solteiros aqui hoje. Vocês saberão, terão essa convicção, se saírem daqui hoje já com isso na sua mente, né, já vai ser uma grande bênção. O que é casamento? Primeira coisa que tem que vir à nossa mente e ficar lá fixado, irmãos, além do que a Alessandra já falou aqui. Casamento é uma obra divina. Amém, igreja? Casamento é uma obra divina. Não foi criado por homens, por governos, por nações, mas foi algo criado pelo próprio Deus. Deus diz na sua palavra, que eu acho extraordinário, Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25, que Alessandro leu. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Quem foi que disse? Deus. Então foi Deus que teve esta grande e maravilhosa iniciativa de formar o casamento. E quando Deus formou aquele casamento, Ele estava fazendo uma aliança. Então, a segunda coisa que vocês precisam entender, o casamento é uma instituição divina. E também é uma aliança entre um homem e uma mulher que deve durar para toda a vida. A palavra do Senhor ainda em Gênesis diz o seguinte: disse então Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre toda... Deixa eu ler para aqui que é melhor. Façamos o homem na nossa imagem e semelhança, e ele domine sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja na terra. Ou seja, irmãos, quando Deus criou o homem e uma mulher, Ele os uniu. E ali constituiu o primeiro casamento. E eu quero dizer aos jovens nesta noite, os animais, o céu, a terra, os luminares, enfim. Depois que Deus criou toda a natureza, Deus forma um homem, nós sabemos disso. E depois que Deus forma um homem, Deus traz a esposa, cria a mulher e faz ali o casamento. E o versículo 27 diz assim, 28 diz assim: e Deus os abençoou. Depois que Deus os formou e os trouxe, Deus fez o quê? Os abençoou. A primeira celebração de casamento, irmãos. Deus os abençoou. Por isso que os namoros hoje em dia precisam saber que só depois da bênção de Deus, da bênção dos pais, é que pode se culminar ali o relacionamento entre um homem e uma mulher. Por que que nós não somos a favor, não é, do relacionamento sexual antes do casamento? Porque Deus ensinou a gente assim. Primeiro Deus formou, depois Deus os abençoou e depois Deus mandou: vão e sejam fecundos e encham a terra. Primeiro tem que ter a bênção de Deus. Por que que eu não posso ter uma relação íntima com meu namorado? Você teve a bênção de Deus para isso? Não? Então não faça. Simples assim, irmãos. Não tem nada de muito mistério, é simples assim.
Eu não posso me relacionar com o meu namorado, com o meu noivo, sexualmente, porque eu não tive ainda a bênção de Deus. Eu não sou casados ainda, nós não somos casados. Deus os abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento houve um pacto de fidelidade, de cooperação. Agora Adão já não estava mais sozinho. Adão agora tinha Eva. E Provérbios capítulo 18, verso 22 diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu bênção do Senhor. O que Eva era para Adão? Bênção, irmãos, algo excelente. Por isso, nosso compromisso como mulheres de Deus, como esposa, nós precisamos ser este algo excelente para os nossos maridos. Nós precisamos ser esta bênção para os nossos esposos, irmãos. E nós precisamos aprender isso onde? Nos princípios da palavra de Deus. Aqui tem tudo que você precisa saber, do que eu preciso saber, para ser bênção na vida do meu esposo, para ser bênção na vida dos meus filhos. E ainda, em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, quando Deus firmou aquele casamento, e o primeiro casal fez esse pacto de fidelidade, um para com o outro, firmaram ali o matrimônio. E qual é o desejo de Deus para o meu casamento e para que o seu casamento dure muito tempo, dure a vida inteira? É que o nosso leito seja um leito sem mácula. Seja um leito sem dor, sem corrupção. Irmãos, quantas corrupção diante de algo tão lindo que Deus criou. Não é? Quantas coisas perfeitas que Deus fez. O inimigo quer inverter, quer denegrir, quer sujar. Algo que é tão magnífico, que é tão lindo como casamento. De vez em quando eu me pergunto, como é que você fica casado 29 anos com a mesma pessoa? Eu pergunto a ele. E ele nunca consegue me responder, porque ele disse: eu também queria saber essa resposta. 29 anos dormindo com a mesma pessoa, abraçando a mesma pessoa, amando a mesma pessoa e cada dia desejando mais, hein? Como é que isso acontece? Isso é um mistério de Deus, irmãos. E o que eu acho mais lindo em Deus é que quanto mais você se aproxima dele, mais você ama seu esposo, mais você ama seus filhos, mais forças você recebe para que o seu casamento seja duradouro para toda uma vida. Mas quanto mais distante você dá de Deus, menos força você vai ter para suportar as pessoas que se aproximam de você, as que estão mais próximas, que é a sua família. Mas quanto mais a gente se aproxima do Senhor em oração, em jejum, em estudar a sua palavra, em amar vir à sua casa, quanto mais você faz isso, mais você vai ter forças para amar a sua família, mais você vai ter forças para investir na sua família. E olha que não é fácil, porque dá trabalho, né, irmãos? Família dá trabalho. E a gente sempre fala aos casais que têm criancinhas pequenas, né? Que lindas essas crianças aqui. Eu acho que elas passam a semana inteira esperando esse momento para subir aqui em cima. Para elas, essa subida deles aqui em cima é algo maravilhoso, é algo diferente. A gente vê pelos rostinhos deles, eles vêm correndo, né? Para subir aqui e receber esta oração. Que coisa linda, né? Então, muitos pais acham que essa fase é tão difícil, né? Suca dando a gente, os filhos são tão ligados a gente quase não tem tempo de nada. Aí vem a fase da adolescência. Aí a gente percebeu que a fase da infância não era tão difícil. A fase da adolescência ainda mais. E chega a fase da juventude. Enfim, irmãos, nunca será fácil. Nunca será fácil. Mas quanto mais perto você estiver de Deus, mais chance você vai ter de superar todas essas mudanças em amor. Amando e compreendendo a sua família. E nós aprendemos também algo extraordinário que a Alessandra falou aqui, que o casamento também é uma escola, onde duas pessoas que não sabiam de nada, né, se matriculam para aprender aquilo que nunca foram ensinados. Né? A gente casa, e depois que a gente casa, a gente já é esposa. Os homens já são marido.
né? E a gente nunca viveu isso. Vai ser a primeira vez que nós estaremos aprendendo junto nessa escola a ser o que a gente nunca foi. E o que é maravilhoso, e a boa notícia aos jovens aqui hoje, mais uma vez, aprendam com aquele que nunca muda. Aprendam com aquele que nunca erra. E aprender com ele, com Deus, é aprender através da sua palavra. A gente escuta alguns jovens dizendo, mas a palavra está ultrapassada, foi escrito para culturas antigas. Hoje tudo é muito mais diferente, né? Muita coisa mudou. Mas entre o que o mundo fala, entre o que as pessoas falam e o que nós vivemos através dessa palavra, né, os milagres extraordinários que Deus tem feito, eu fico com a palavra do Senhor. Seja sábio, fique com a palavra do Senhor. Porque eu sei que Chay é professor, porque ele foi professor dos meus filhos durante a infância deles. Não tinha esse cabelo branco e essa barba desse tamanho, era até mais, né, mais... Eu me lembro... E se eu perguntar aos meus filhos qual foi o livro que esse professor adotou para vocês, que vocês estudaram na infância de vocês lá de inglês, eles vão lembrar? Vão não, irmãos. Eles não vão lembrar muita coisa, não. Porque aquele livro não usa mais hoje. Praticamente não usa mais. Eles vão se renovando. Todo ano tem livros novos na escola. Todo ano se muda a liturgia nas escolas. Mas se eu perguntar a você o que estava escrito nesta palavra há 50, 100 anos atrás, é a mesma palavra. E tudo que você faz que está nessa palavra dá certo. Por isso eu quero incentivar jovens, adolescentes. Qual é o segredo para ter um relacionamento firmado em Cristo e duradouro? A Bíblia. Esse é o segredo. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, ame a Bíblia, siga os princípios de Deus que está escrito na palavra dele para a família. E você vai ter um relacionamento duradouro. E nesta sociedade, Filipenses, que Alessandro falou, que nós construímos uma sociedade onde tudo que é do outro também deve ser de nós também. Nós aprendemos aonde? Na Bíblia. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: completai o meu gozo, para que vocês sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. E nada façam, versículo 3, por partidarismo ou por vanglória. Olha que coisa linda, irmãos. Deus nos ensina a termos um só pensamento, sentirmos uma mesma coisa. E sabe aonde isso deve acontecer? Dentro do nosso lar, com a nossa família. Como é que pessoas tão diferentes, com famílias tão diferentes, se juntam, né? E para construir uma nova família e conseguem firmar o mesmo pensamento, sentir o mesmo amor. Como é que a gente consegue fazer isso? Pela graça e a misericórdia de Deus, ouvindo sua palavra e seguindo os seus princípios. Amém, irmãos? Não é que quando a gente casa, a gente faz sepultar os nossos gostos, o nosso caráter, né? Não, agora eu vou ter que mudar tudo. Não, irmãos. São princípios que Deus nos ensina a termos em comum. A cor preferida dele pode não ser, e não é a minha cor preferida. Mas o Deus que eu amo é o mesmo Deus que ele ama. O que eu creio ser a família, ele também crê. Vocês estão entendendo? Os nossos gostos são diferentes. Ele ama um prato que eu não gosto, que é a papa de aveia, né? E vai ficar registrado aqui agora, todo mundo já sabe mesmo lá na igreja. Quer fazer ele feliz, irmãos? Ofereça de manhã uma papinha de aveia. Ele ama a papa de aveia. Isso está no YouTube, viu, Simone? Pronto, ficou aí registrado. Eu não gosto. Não gosto de jeito nenhum. Nunca consegui comer isso. Mas nós acreditamos no valor que existe ao sentar na mesa. Que a mesa é lugar de milagre, é lugar de conexão. E nós aprendemos com o Senhor o quanto a mesa é valorizado. Quando Jesus estava próximo de morrer, e ele chama os discípulos, e ali ele senta à mesa com seus discípulos, e passa princípios maravilhosos que servem para nós até hoje. E o que eu acho lindo também, que o casamento é algo tão magnífico, tão maravilhoso. Eu também costumo dizer, e passei a minha vida dizendo isso, e continuo dizendo aos jovens, né, e a todos que nós temos a oportunidade de conversar. Eu fiz 2 decisões importantíssimas na minha vida e que eu chamo as melhores decisões. Primeiro,
foi conhecer Jesus quando eu tinha 14 anos. Como foi maravilhoso, impactante aquele momento de entregar o meu coração ao Senhor e Ele ter me acolhido. E o segundo foi quando eu disse sim a este homem lindo e maravilhoso. Foi o nosso casamento, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não é? E nós louvamos ao Senhor, porque nós entramos nesta construção junto. Vamos construir uma família. E construção não é fácil, não é? A Bíblia diz em Mateus 19:6: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e bateram com força naquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Nós dois decidimos juntos a construirmos uma casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. E Ele se revela a nós, homens mortais e pecadores, através da sua maravilhosa palavra. Como construir um relacionamento que dure a vida inteira? Construindo sobre a rocha, sobre os princípios da palavra de Deus. Vai vir ventos? Vão. Vão vir tempestades? Vão vir também. Mas vocês passarão 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vocês envelhecerão junto, como isso está acontecendo conosco, não é? E a gente vai ver os milagres do Senhor acontecendo, e você vai conseguir amar o seu esposo muito mais do que você amava há 30 anos atrás. E para isso nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz algo extraordinário também. Assim, Mateus 19:6. Eles não serão mais dois, mas serão também uma só carne. Lembram de Gênesis que a gente leu? E agora Jesus ensinando, o próprio mestre encarnado, ensinando sobre casamento. Gênesis começa com o primeiro casamento, Deus realizando o primeiro casamento, do primeiro homem à primeira mulher. E lá em Apocalipse, no capítulo 9, ele termina falando que um dia o noivo virá buscar a noiva, e ele usa simbolicamente também a cerimônia de um casamento. Casamento para Deus é algo muito sério. Deus leva casamento muito sério. Por isso que em Malaquias diz que ele odeia o divórcio, porque Deus leva o casamento muito a sério, porque casamento é uma instituição divina, e o divórcio foi algo que o homem construiu, que o homem fez, e que Deus deu a permissão no Antigo Testamento por conta da dureza do coração do homem, mas não foi criado por Deus. Então, um casamento para durar a vida inteira, lembre-se, é uma instituição divina, é uma aliança firmada diante de Deus. E é um compromisso de fidelidade. E quantos textos tem na Bíblia para juntos nós nos alimentarmos e fortalecermos o nosso casamento. Então, jovens que estão aqui hoje à noite, eu quero incentivar vocês a casarem. Casem com a pessoa que você orar e pedir a direção de Deus. Quer dizer que essa pessoa já nasceu, amém? Só os jovens, irmãos. Amém, jovens? Já nasceu, sua esposa, seu marido já nasceu, amém? Se você não encontrou, vá orar, né? Eu sou fruto de oração, meu casamento é fruto de oração. Ore para que Deus revele quem é esta pessoa. E com certeza essa pessoa será alguém que seus pais sentirão paz e abençoará. E dizer, meu filho, essa pessoa realmente é uma bênção. Casem no Senhor. Se multipliquem, sejam felizes, porque casamento é bênção de Deus. E vocês que estão casados, irmãos, estou um pouquinho assim precisando de um renovo, de uma restauração. Que bom que você sabe disso. Tem casais que estão precisando e não dizem que estão precisando. Por isso, em outubro, no dia 15 e 16, nós estaremos na nossa igreja, ali no Te Fiore, por trás da igreja, realizando o nosso 9º congresso, Casados no Senhor, com o tema restauração. Depois de uma pandemia, de momentos tão difíceis, de tantas perdas, de tanto sofrimento, de tanta luta nesses 2 anos, nós vamos poder nos unir em Deus novamente e juntos estarmos ali ouvindo sobre restauração no nosso 9º congresso. E que alegria poder ver que a igreja já está caminhando para a normalidade, né? O culto presencial não tem como, irmãos, não tem como. É uma emoção maravilhosa. Uma coisa é ver você lá pelo YouTube, que também é bênção para quem não pode vir.
Mas outra coisa é você ouvir esse louvor pessoalmente. Meu irmão, que coisa extraordinária esse grupo de louvor. Deus continue usando vocês. Como é bom olhar no olho dos nossos irmãos. Como é bom sentir o calor um dos outros. Isso é algo Amém, extraordinário. Irmãos, para finalizar, eu disse que ia dar uma dica para um casamento duradouro. E entre muitas dicas, eu só vou dizer uma para vocês. Diga, oração. 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 Isso aconteceu no nosso casamento. Uma dificuldade muito grande. Deus ministra o coração de Mônica e a gente vai orar 40 dias, oração e jejum, de madrugada. 3 horas da manhã, 2 horas. E toda vez que Deus ministrava o coração, era uma devocional e um versículo. Dá para a gente fazer uma devocional para a família. E tinha um grupo familiar e Mônica postava lá. Irmãos, Ana orou e recebeu a vida. Daniel, os leões comeram ele, sim ou não? Ele orou, saiu de lá. Do mesmo jeito a gente recebeu a vitória. Mas depois de uma semana, de 40 dias de jejum e oração, nós recebemos a vitória. Amém? Quem sabe em próximo culto a gente conta o testemunho. Mas eu queria finalizar. Que você vai ter uma oportunidade hoje. Os filhos vão ter uma oportunidade hoje de abençoar o casamento dos pais de vocês. Amém? Vocês vão poder aí mesmo sentado abençoar o casamento de vocês. Vocês mesmos vão poder abençoar os filhos de vocês. Nessa geração e na próxima geração. Agora não, depois. Eu queria dizer para vocês, a bênção. Deus abençoou quem o ama. Ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Quem obedece a Deus é abençoado e terá a maior bênção de toda a vida eterna. Deus também nos chama para abençoar outras pessoas. Quem abençoa alguém, deseja seu bem. Diga, quem abençoa alguém, deseja o seu bem. Mas a maior bênção que podemos oferecer a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aqui e a todos que vão chegar em casa, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, para a glória do Senhor. Em Números 6, 24 e 26 diz o seguinte, igreja: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e este te dê a paz. Amém? Solta essa melodia, por favor. Só um pedacinho dessa melodia e a gente devolve a palavra ao casal. Pode soltar, irmãos. Se você quiser estender a mão para o seu pai e sua mãe que está aqui, você vai estar abençoando, amém? Se você quiser também abençoar o casamento do seu vizinho aí, você bota a mão para ele, né? A bênção, amém, Giza? Jane, Deus abençoe o casamento de vocês, amém? Os irmãos que eu conheço, aqueles que estão conhecendo agora, que Deus abençoe. Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe a sua vida financeira, Deus abençoe seus relacionamentos, Deus abençoe a sua mãe, amém? Deus abençoe, meu irmão. Abençoe, irmãos. Olhe para o irmão aí sentado mesmo, levanta a mão para ele. Deus abençoe seu namoro, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse ministério de família. Seja um ministério forte, atuante, relevante na nossa cidade. Nós devemos se juntar, abençoar essa cidade, abençoar a nossa comunidade, principalmente, irmãos. Amém. E você que quer receber essa bênção, fique de pé. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse lindo momento. Você pode dizer amém? Diga amém bem forte, com convicção, com certeza. Não, mano, só um pouquinho mais. Amém? Mas dá para segurar mais só um minutinho? Ô, irmão, porque eu quero que chegue uma parte que vai dizer que abençoe essa geração e abençoe a próxima. E a gente encerra, amém? Assim que ele está em cima do horário. Mais só um minuto. Por isso que é bom ter 1 hora de pregação, 1h30, viu? Te abençoa, Senhor, os relacionamentos dessa igreja. Abençoa as finanças dos irmãos. Abençoa essas famílias, Pai. Abençoa a viúva, o viúvo. Abençoa os avós, as avós. Abençoa os sogros, as sogras. Abençoa os irmãos.
queria que Mônica fizesse essa oração, porque eu estou tocando o hino, amém? Que a tua bênção, Senhor, seja sobre toda a família aqui representada. Seja sobre a vida dos filhos, dos pais, dos netos. Ó Senhor, que a tua bênção seja sobre o teu povo. E que juntos possamos fazer com que o teu reino venha sobre nós. E a tua justiça. E seja feita a tua vontade em nossos lares. Para a tua glória, para o teu louvor. E consequentemente, toda a nossa geração alcance a tua bênção, assim como nos afirma a tua palavra, Senhor. Nós profetizamos famílias restauradas, fortalecidas e avivadas pelo poder que existe na tua palavra. Pode aumentar, irmão. Toda a nossa geração, toda a nossa geração, toda a nossa geração. Profetizamos, Senhor, abençoa essa geração desta igreja. Derrama sobre Abençoa a próxima geração desta igreja, Senhor. Sim, Pai. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Diga o nome dos seus filhos. Diga o nome Abençoa do seu Alexandre onde ela cônjuge. estiver, Senhor. Abençoa a Micaela onde ela estiver, Senhor. Abençoa a Maria, Senhor, onde ela estiver, Pai, em nome de Jesus. Abençoa meus filhos, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Sim, Pai. E a tua igreja recebe, Senhor. Em nome de Que esse dia fique marcado no seu coração, na sua família. Que a sua família seja uma escola todo dia. Que a sua família seja uma sociedade. Que você construa o seu casamento debaixo, Senhor, das promessas do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite, abençoando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Já ele vai fazer uma oração por nós, com a nossa amada Vanderlé. Mas eu queria só passar o vídeo bem rapidinho.